No livro do profeta Jeremias, Deus, mais uma vez alertando o povo, chamando o povo de volta para o arrependimento, infelizmente, mais uma vez, não aceita o convite do nosso Deus, do seu Criador. Ah, Senhor, a única coisa que o deixa satisfeito é a verdade. Bem que o Senhor tentou ensinar isso ao povo, castigando, mas eles não se importaram. O Senhor os esmagou, mas eles não aproveitaram sua correção. Endureceram seu coração mais do que uma rocha. Recusaram-se a se arrepender. Infelizmente, nós vemos um povo de coração duro. A diferença entre nós e esse povo está apenas na cultura, está apenas no tempo. Muitas vezes nós também agimos desta forma. Deus, através do teu Espírito Santo, que habita naquele que crê no Senhor, muitas vezes ele alerta a gente quando estamos próximos do pecado. Muitas vezes ele alerta no meio da tentação. A palavra de Deus declara em 1 Coríntios que não há tentação senão humana, mas Deus é fiel para nos livrar da tentação e ainda dar um escape. Quantas vezes nós, assim como o povo de Israel, caímos, e caímos consciente, infelizmente. Nós passamos por lutas também, por dificuldades, e nem sempre são correção de Deus. Nós devemos saber separar a diferença entre o que é passar por uma dificuldade, como o mundo inteiro passa, como todas as pessoas passam, e ou ver que estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, quando Deus quer ensinar a gente como ensinava aquele povo. E realmente pode ser sim um motivo de correção do Senhor. Muitas vezes é consequência também daquilo que nós erramos, das nossas decisões. Nem sempre nossas dificuldades, nem lutas que passamos, ela é uma correção necessariamente de Deus. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades e todas as pessoas passam por dificuldades. Todas as pessoas têm seus dias ruins, como também têm os seus dias bons. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo, tempo de rir e de chorar. Mas nós precisamos entender que também existem momentos difíceis que nós vivemos, que são momentos de correção. São momentos em que Deus dá uma apertada na gente, como esse povo. Esse povo de Israel era rebelde. E Deus tratava com eles, dava oportunidade, mandava os profetas, e ainda assim eles recusavam. Quantas vezes eles matavam profetas, machucavam, humilhavam os profetas. Eles aceitavam apenas os falsos profetas, aqueles que diziam que tudo ia bem. E quando na verdade estavam tudo em pecado, longe de Deus. Vocês erram não conhecendo as Escrituras Sagradas e também não conhecendo o poder de Deus. Quantas vezes eu errei porque eu não tinha conhecimento? Quantos momentos, decisões erradas eu tomei porque eu não tinha o conhecimento daquilo que Deus queria para mim. Por isso é necessário que a gente tenha mais conhecimento, sim, das Escrituras Sagradas. Não apenas experiência de vida, maturidade, isso tudo é importante. Mas nós precisamos ter mais conhecimento da Palavra de Deus. Porque é na Palavra de Deus onde nós encontramos a vida. Mas quando falamos de erro, o erro gera uma consequência. O pecado gera uma consequência. Em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos nos apegar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Ele pagou o preço na cruz por nós. Ele pagou um preço muito alto. Meu pecado já foi lançado lá e está tudo bem. Sim, está tudo bem. Eu me arrependi, me converti a Jesus, recebi Jesus como meu Salvador e o meu pecado já está lá. Mas eu devo continuar pecando? Imagina que você deve algo a alguém, tem uma dívida, eu vou lá e quito essa dívida para você. Talvez você fique até grato a mim. Agora você vai fazer uma nova dívida, vai continuar no pecado? É a mesma coisa quando Jesus leva sobre ele na cruz o nosso pecado e a gente continua pecando. E a gente não se arrepende, como aquele povo que não quis se arrepender, que não quis se voltar para Deus. E Deus buscando e dando muitas e muitas oportunidades. Inclusive, depois eles foram para o exílio na Babilônia, onde eles ficaram por 70 anos ali. E aquilo foi uma escola. Por isso, que nós possamos aprender na escola da vida e que seja por menos de 70 anos. O arrependimento e o abandono do pecado nos aproxima de Deus. Porém, quando não nos arrependemos, também não há remissão de pecados. E quando não há remissão de pecados, por sua vez, nós ficamos mais longe cada vez mais do Senhor. Por isso, nós precisamos não nos distanciar, não continue pecando, não continue
no erro, mas se aproxime do Senhor, se arrependa, coloca diante dele. Se você errou, não fique com peso pelo seu erro, mas confessa diante do Senhor. Busca nele o arrependimento e o conserto, a remissão, e ele vai te perdoar, porque o sangue dele é poderoso para isso lá na cruz. Mas isso não te dá, nem a mim, nem a você, não nos dá o direito de continuar pecando, de fazer novas dívidas, de ficar diariamente cometendo erros. Uma coisa é sermos pecadores, porque desde Adão nós nos tornamos pecadores, temos a herança de Adão. Mas outra coisa é a gente pecar voluntariamente, consciente daquilo que estamos fazendo. E para finalizar aqui, eu gostaria de ler para você aqui um texto que diz assim, ó: não faça como o povo de Israel, mas volte de verdade no caminho do Senhor. Não troque uma eternidade por um momento de prazer. O momento de prazer ele passa. Não troque a sua eternidade todinha por um momento de prazer, né? E que Deus nos ajude, né, a ficarmos firmes na fé até que o Senhor Jesus volte para nos buscar.